Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto dos meios alternativos de resolução de conflitos, né, em matéria de direito consumidor, e como é que está as projeções para esse contexto de pandemia e de pós-pandemia, né, da Covid-19. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o contexto da pré-pandemia, e que, na verdade, a gente tem três, só para dar uma recapitulada e para a gente poder comparar com o contexto que a gente está vivenciando hoje. Na verdade, os consumidores têm três, né, principais meios para resolver os conflitos, né? A via privada, a via administrativa e a via judicial. Nos canais de atendimento privado, apesar de terem vários, né, a gente faz o destaque para os próprios serviços de atendimento ao consumidor das empresas e as plataformas online de mediação, como é o caso de negociação, como é o caso, por exemplo, do Reclame Aqui, né, que são os dois meios mais conhecidos dos consumidores. Depois disso, a gente vê a via administrativa, que tem a plataforma consumidor.gov, que é uma plataforma de mediação oferecida pelo governo e que faz esse serviço de tentar buscar um acordo entre consumidores e entre as empresas que são cadastradas na plataforma. E outros bastante conhecidos também são os PROCONs, né, que estão espalhados por todo o país. E na via judicial, a gente vê o Sejusc, né, que atua bastante nessa primeira fase de conciliação, e a gente está vivenciando também esse direcionamento dos próprios tribunais para utilizar a plataforma do consumidor.gov antes de dar início ao processo judicial. E quando eu liguei antes de eu descer, pai? Pai, quando eu liguei antes de eu descer? Aí no relatório, uma coisa bastante interessante que eu vi nas pesquisas é que o relatório Justiça em Números de 2019 do CNJ aponta a responsabilidade do fornecedor e a indenização por dano moral como um nó central dentro da Justiça Nacional. Na verdade, isso é o segundo caso em que houve a maior distribuição de ações no ano passado. E aí, já entrando no contexto da pandemia, né, para a gente fazer esse contraste, a gente vê o cenário atual do comércio eletrônico, que na contramão de várias outras empresas, né, teve um avanço bastante considerável, até impulsionado pela pandemia, né, que as pessoas não podem mais circular. Então, vários consumidores foram migrando para o comércio eletrônico, especialmente para a compra de itens essenciais, o que a gente não via não era tão comum, né? A gente viu um aumento bastante em supermercado, em itens de saúde, farmácia, higiene e esse tipo de consumo. E o que eu achei mais interessante nessa comparação com o mesmo período do ano passado, além do crescimento bastante vultoso no faturamento das empresas, é que 70% dos consumidores apontam que eles têm a intenção de continuar, após o contexto da pandemia, a comprar pela internet. Inclusive, vários são novos compradores, o que é bastante interessante. Por outro lado, essa migração rápida e abrupta de várias empresas acabou fazendo com que elas não tivessem tão preparadas para isso. Isso gerou vários conflitos, né, e várias reclamações. E aí eu só trouxe aqui, a título de exemplo, duas instituições, né, que é o PROCON de Santa Catarina e o PROCON de São Paulo, que de janeiro a maio desse ano de Santa Catarina viu um aumento de 300% no número de reclamações relacionadas ao e-commerce. E o PROCON de São Paulo, que já é bastante conhecido aqui, né, teve um aumento de 100% nas reclamações em matéria de e-commerce, como problemas em entrega, problemas de não prestação de serviço, dentre outros fatores. E aí, diante de tudo isso, o governo resolveu agir, né, e aí eles fizeram, a Senacom emitiu uma portaria
que foi a portaria número 15, de 27 de março de 2020. Nessa portaria, ela tinha a finalidade de reduzir essa judicialização de casos de direito do consumidor e garantir o atendimento e a prestação de serviço seguro entre os consumidores e os atendentes dos SACs, né, de serviço de atendimento ao consumidor. A Senacom usou como base jurídica o artigo 4 e 44 do Código de Defesa do Consumidor para dar base a isso. Essa portaria, ela teve a grande novidade, é que ela previu que algumas empresas teriam que aderir compulsoriamente a esse meio alternativo de resolução de conflitos, que era a plataforma do consumidor.gov, né? As empresas que tiveram essa obrigatoriedade foram as que tiveram dois critérios cumulativos. O primeiro foram as áreas de atuação e o segundo foi o faturamento e a média mensal de reclamações junto aos meios alternativos de resolução de conflitos e as reclamações em processos judiciais. Então, são empresas que, por exemplo, atuam com serviços públicos, atividades essenciais, plataformas que oferecem produtos próprios ou de terceiros para serviços, produtos próprios ou de terceiros e serviços para o consumidor final, e agentes econômicos, como bancos, por exemplo. Além disso, essas empresas tinham que ter tido um faturamento bruto no ano anterior superior a 100 milhões de reais. Interessante que essa portaria, ela já trouxe no seu anexo uma lista, né, um rol das empresas que o governo já julgava que deveriam entrar nessa plataforma do consumidor.gov compulsoriamente. E ela determinava, dava um prazo de 30 dias para as empresas aderirem ou para elas apresentarem uma objeção a essa adesão, né, uma objeção justificada. E aí isso gerou uma série de reações, né, dentre essas empresas, e uma que eu achei bastante interessante foi o caso da Amazon. A Amazon, diante disso, ela enviou um ofício diretamente a Senacom, falando que ela achava que era desnecessário abrir esse novo meio alternativo para a resolução de conflitos dela com os clientes. Ela demonstra nesse ofício que ela já tinha um serviço de atendimento ao consumidor ativo e 100% online. Ela, inclusive, juntou vários depoimentos de clientes que falaram que foram satisfeitos após entrar em contato com a empresa. Ela fala que ela já oferece, inclusive, assessoria em sites como Reclame Aqui, no Procon. Então, ela acharia excessivamente oneroso ela ter essa nova obrigação de abrir uma nova meio para atendimento ao cliente, que implicaria o realocamento de recursos, de pessoas, para poder garantir que os clientes seriam ouvidos com a mesma excelência que ela alega que ela já trata nos outros meios que ela já tem disponibilizado online, né? E aí, além disso, a Amazon ela não questionou a legalidade ou a legitimidade da Senacom para fazer essa portaria. Mas interessante que a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a CBCE, ela questionou isso, ela encaminhou um ofício para a Senacom, dizendo que ela não considera que essa portaria foi perfeitamente adequada ao ordenamento jurídico pátrio e ao atual cenário vivenciado no nosso país. Ela fala que a Senacom está criando direitos e obrigações sem legislação prévia, que isso entra em conflito com a Constituição Federal de 88 e que os artigos 4 e 44 do CDC, que foram utilizados como base para legitimar a criação dessa portaria, eles falam sobre a obrigação da administração pública de ter um registro dessas reclamações e fiscalizar as empresas. E aí ele termina, né, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico termina falando que há tantos outros meios de mediação e meios alternativos de resolução de conflitos que não faria sentido
o governo tentar pressionar as empresas a aderirem especificamente à plataforma do consumidor.gov nesse momento. E aí, como resposta a esse ofício, a Senacom disse que ela discordava, que ela falava que a plataforma do consumidor.gov é um centro da política de defesa do consumidor e uma ferramenta que vai ser muito utilizada pela Secretaria durante a pandemia da Covid-19. Ela já está sendo utilizada, inclusive, como eu já tinha mencionado, como um meio, vamos dizer assim, como uma fase pré-processual nas resoluções de conflitos. Assim, isso também aconteceu no TJ Rio Grande do Sul, que o que acontecia é que quando o conflito chegava na fase judicial, os servidores orientavam os clientes, os consumidores, a irem para a plataforma do consumidor.gov.br para tentar resolver o conflito, e aí o processo judicial ficava suspenso. Se o conflito não fosse resolvido pela plataforma do consumidor.gov, aí sim ele voltaria, a ação judicial voltaria a correr normalmente, e aí ela daria todo o trâmite até a sentença ou até se as partes acordassem em encerrar esse processo anteriormente. E aí a Senacom até questiona a própria legitimidade da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico de requerer a revogação da portaria ou questionar os mecanismos nela previstos para dispensa da adesão compulsória das empresas, né, que foi prevista agora com essa nova pandemia da Covid-19. E aí, diante de tudo isso, né, ficam os questionamentos, né, de como ficará os meios alternativos de resolução de conflitos. Assim, será que a Senacom teria mesmo essa legitimidade vou retornar aqui. Será que a Senacom teria mesmo essa legitimidade para fazer a plataforma, para fazer esse tipo de legislação, criando mais obrigações para as empresas? Será que isso não seria E mesmo se ela fosse legítima, né? Será que isso seria realmente útil ou necessário? Será que essa criação de mais esse meio para as empresas terem que resolver conflitos não seria excessivo e até contraproducente para os próprios consumidores? Porque elas não teriam condições de manter tantos meios alternativos e tantos meios de comunicação com os clientes para resolver os problemas. Então, é basicamente isso que a gente está vivenciando nesse momento, né? Eu estou tentando aqui retornar para a reunião, mas para a gente poder conversar sobre esse assunto mesmo, né? E aí eu deixo aberto aos colegas para a gente falar um pouquinho, né? Depois dessa breve introdução, falar um pouquinho sobre o que os colegas acham sobre isso, né? Sobre esse exemplo do caso da Amazon, ou se a gente não teria que repensar, né? Talvez os meios alternativos de resolução de conflitos sejam muito numerosos, né? Talvez a gente esteja com meios demais. Doutor Carlos, eu não estou vendo ele, mas ele disse que está eu estou dando uma pitaco como mediadora, porque ele disse que estava com... Doutor Carlos, tem alguma coisa? Vocês não estão me enxergando aqui? Eu não estava vendo você, não. Mas agora estou. Mas estou aqui, estou quietinho aqui, mas estou. Ah, então tá. Bom, apesar da pouca voz, doutor, acho que como presidente a gente pode parabenizar, né, a Verônica. Sim. Né? Então, deixo a palavra para você, depois eu faço mais um pequeno comentário como mediadora, para depois dar a vez para os outros colegas, e aí a gente vê o tempo, a Tati, se possível, para ajudar-nos aqui que todos tenham a possibilidade de falar no pouco tempo que a gente tem. Tá. Não, Verônica, agradecer você pela apresentação, que foi bem legal, objetiva, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, o assunto deve ser bem extenso, né? Mas na verdade, tem muito mais a falar, tem né? muita coisa a falar, mas pelo nosso tempo a coisa tem que ser bem
bem objetiva e resumida, né? Mas parabéns, obrigado pela disponibilidade, viu, em apresentar, Obrigada. trazer essas informações para a nossa comissão. E aí fica a palavra aberta, quem quiser fazer uso para poder fazer algum questionamento, para a Passa doutora para mim, Verônica, fique à vontade. passa para A mim a palavra está com a palavra, doutora né? Valéria. E aí depois eu deixo aberto para o pessoal. Desculpe, mas eu estou Quando, com a garganta. quando a Verônica pôs o tema, eu achei muito interessante, Verônica, meus parabéns também, não como superior, porque a gente está todo mundo no mesmo nível discutindo, você falou tudo, bacana. O que eu gostaria de comentar, principalmente no que diz respeito ao que você comentou sobre o aumento de 100%, pelo menos em São Paulo, das reclamações, né? Eu achei bem interessante você levantar isso, porque foi uma coisa que realmente eu, como consumidora, percebi. Várias empresas que têm atuação física, elas tiveram muita dificuldade nesse de repente ter que atuar como online. Então, eu senti como consumidora isso e comecei a estudar como realmente foi difícil. Por exemplo, eu vou dar nomes aos bois, eu comprei no Boticário, minha filha comprou no Boticário um presente no Dia das Mães para mim e eu só recebi 20 dias depois do Dia das Mães. O Boticário está acostumado com a empresa física. Então, se você tiver... nós notamos que Magazine Luiza, Amazon, enfim, uma série de coisas que a gente está acostumado a comprar já, não tiveram o menor problema, né? E diante dessa situação, eu lembro que eu estudei uma questão que eu vou trazer aqui para vocês, que é relacionado justamente aos meios alternativos de De solução de resolução de conflito. conflito? Isso. Eu vou até depois passar o link para vocês. Justamente nessa pandemia, gerou uma reflexão muito grande sobre a resolução de conflitos online, que em inglês significa ODR. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que a internet teve seu primeiro contato no mundo da solução de disputas, de conflitos, em 1990, que foi Online Dispute Resolution, ODR, né? Que surgiram justamente para preencher as lacunas devido à ausência de regulamentação, que foi justamente, elas dão solução e é uma plataforma que você usa aí justamente a arbitragem ou a mediação. Então, vai de encontro com o que você falou, Verônica, com relação à necessidade ou não do Senacom. Quem sou eu para dizer se ela é ou não? É possível, mas o primeiro caso da ODR, que foi resolvido através de arbitragem, foi o eBay. O eBay é uma plataforma que todo mundo conhece de compras online, né, e que também tem compra física. Começou a fazer o uso da tecnologia para solucionar os seus conflitos de e-commerce em março de 1999. A empresa, à época, tinha desenvolvido uma plataforma de mediação online que possuía também arbitragem entre consumidor e vendedores. Ou seja, o e-mail era utilizado para a comunicação ao invés da comunicação pessoal. Ocorreram 200 e poucas mediações ou arbitragens apenas nas primeiras 2 semanas, com os resultados satisfatórios. Então, aí vem de encontro com o que você comentou, Verônica, da necessidade ou não de criar essa plataforma do Senacom, até porque, me corrijam se eu estiver errada, mas me parece que para você poder fazer uma reclamação no Senacom, eles coletam uma quantidade de dados fenomenal. Me corrija se eu estou falando alguma besteira. Eu vou aproveitar e vou compartilhar isso que eu comentei com vocês no próprio chat aqui. Vou deixar aqui online para vocês depois pesquisarem e terem a oportunidade de ler. Muito legal. Chama ODR, e isso já existia, né? Então, esse questionamento que você fez é muito pertinente, né? E eu não sei se vocês tiveram essa possibilidade. Eu realmente visitei o Senacom, porque para ver como é que eu fazia para não ter mais call center me perturbando na minha casa, né? E qual foi a minha surpresa? Que eu precisava colocar um monte de dados para que não mais eu fosse vítima, digamos assim, desses infindáveis e infelizes contatos na hora do almoço
de diversas empresas como a Vivo, Claro, que ficam com gravações insuportáveis. E aí eu não fiz a reclamação. Então, deixo aí essa ODR para depois vocês questionarem. E com relação ao que você colocou do Senacom, eu acho que é bem pertinente, no momento atual, a gente verificar qual a necessidade realmente de haver mais. É o argumento da Amazon, é o argumento da ODR, né? De direto com o consumidor, de fazer a sua solução dos conflitos. Tá? Era o que eu tinha para dizer, e meus parabéns pela sua apresentação. Obrigada, doutora Valéria. Não é interessante falar que eu acabei não comentando na hora da apresentação, mas o caso Amazon, eu não consegui ver qual foi o desfecho. Ele estava para o desfecho ser ainda esse mês, sobre o que a Senacom ia dizer, se a Amazon teria que se cadastrar ou não, mas dos problemas, né, dessa plataforma do consumidor.gov, além de todas essas exigências para os consumidores, é que eu acho que também pelas exigências para as empresas, só as grandes empresas estão lá. Então, várias pequenas empresas, elas não estão na plataforma consumidor.gov. E também um outro problema é se essa obrigatoriedade também não tira a efetividade do mecanismo de mediação e de conciliação, né? Porque, teoricamente, seria um mecanismo que era para... A efetividade está muito atrelada a ser uma adesão voluntária, né? Eu não sei o que os colegas achariam disso, mas... Sim. Vou deixar a vez aí para os outros colegas falarem, senão eu acabo pegando a palavra, porque quem me conhece sabe que quando eu começo a falar eu não paro. Só fazendo um adendo rápido, mas o Senacom era o antigo secretário que também saiu junto com o Moro, foi meu mestre no mestrado, é o professor doutor Luciano Benatti, se me fala não, a gente chama ele de Tim, Benatim. É o Tim. É o Tim, ele saiu, né? Fez um excelente trabalho no Senacom, é uma pessoa que tem um conhecimento enorme, mas não podemos deixar de questionar a validade e a necessidade realmente dessa outra plataforma, senão a gente tentar via cliente e vendedor para solucionar os conflitos. Né? Só deixando claro isso, que de repente ele vai ver lá no YouTube, e foi meu mestre e um grande mestre. Mas não se confundem as coisas, né? Ele foi secretário, saiu também, pediu demissão do Senacom. Não sei quem está agora, não conheço. Ele é muito ligado, né? O Tim é muito ligado na questão do consumidor, né? Tem livro muito publicado com relação a isso, né? Ele mexe com essa parte de ODR, enfim. Eu achei que valia a pena. Mas ele no tempo que teve no Senacom, ele teve grande atuação, foi interessante, mas é aquela história que ela falou, tantos lugares para solucionar, e aí fica essa divisão aí, havendo a possibilidade da mediação, arbitragem, ser justo, justamente para se evitar a judicialização. Esse foi o objetivo. Então, até que ponto essas outras plataformas do governo estão diminuindo? Ponto. Agora vamos ver quem tem mais a dizer alguma coisa. Eu só preciso dar um recado que nós temos 9 minutos e 25 segundos para a reunião. Quem for fazer pergunta, que seja breve, rápido. É isso? Senão eu disponibilizo outro link aqui para a gente continuar depois. Dá tempo de falar? Tá. Deixa eu abrir outro link. Alguém mais gostaria de se manifestar? Fazer alguma pergunta? Boa tarde, é a Diana Santana. Diana, parabéns, só que a Diana não está Verônica. aparecendo aqui, Diana. Não estou aparecendo. Tá, está com a câmera desligada. Com a câmera desligada. Tá. Parabéns, Verônica, né, pela apresentação, muito boa, muito esclarecedor. Eu vi há um tempo atrás, eu não sei como que você viu essa questão do Mercado Livre, junto ao consumidor.gov. Né, eles manifestaram que eles tiveram uma redução grande de desjudicialização, inclusive, de mais de 90%, em razão da utilização da plataforma. Né? Para eles acabou sendo um meio interessante para a solução dos conflitos. Queria ver como que você viu isso, porque eu acho que já tem um tempo que eu vi essa informação, mas para eles me pareceu que eles tivessem tido uma adesão, como você falou, né, mais voluntária
a essa questão. Não, só para destacar, né, até agradeço a pergunta da doutora Diana, né, não, a intenção aqui não foi falar mal da plataforma do consumidor.gov, até a ideia eu achei muito louvável, né, do governo, ela já existe desde 2014, e aí a ideia dela é exatamente o consumidor, quando a empresa já está cadastrada lá, o consumidor entra, faz a sua reclamação, e a empresa toma como obrigação de que ela tem que resolver o caso em até 10 dias. Então, para o consumidor é muito bom e para as empresas aderentes também é muito bom. Então, para mim, não surpreende casos como do Mercado Livre que tiveram uma boa aceitação, né? E isso auxiliou muito a afogar o número de ações judiciais que eles estavam tendo, né? Então, isso é um ponto bastante louvável, assim. O que eu resolvi trazer dessa plataforma foi mais essa obrigatoriedade mesmo, que a gente está vendo que a tendência agora, né, pelo que pouco que a gente pode ver agora nesse contexto da pandemia, é que o governo está fazendo um esforço para ver se todas as empresas centralizam mais esses meios de mediação para a plataforma do consumidor.gov, até porque é o governo que faz essa mediação entre as empresas e os consumidores, e se isso seria interessante ou não. O que eu vi também de alguns estudiosos estudando nessa área é que muitos falam que para ter uma diminuição da judicialização efetivamente, seria mais interessante se a gente utilizasse isso para direitos mais difusos do consumidor, os meios alternativos de resolução de conflitos. Então, ao invés de todos os consumidores, por exemplo, que acham que uma cláusula de direito bancário está sendo abusiva, e a gente vai vendo isso em várias reclamações, dentro e fora do contexto judicial, se não seria mais interessante as próprias entidades de defesa do direito do consumidor já não entrarem nessa mediação e resolverem esses questionamentos até para nem começar. Assim, nem para os consumidores, nem eles individualmente precisarem se valer de todo esse caminho até ver o seu direito resolvido. Eu não sei se foi isso que acabei, assim, me empolgando, né, no assunto, mas eu não sei se auxiliou. Não, mas foi muito bem colocado. Não, eu entendi realmente que você colocou, assim, foi mais uma explicação de como a plataforma funciona mesmo. Não tomei como crítica, realmente, foi bem explicativo mesmo. É porque eu acabei me lembrando desse caso do Mercado Livre como um contraponto, mas a sua apresentação foi ótima, parabéns. Obrigada. Diana, deixa só eu acho que o Leandro está querendo fazer uma mediadora, pergunta e não está conseguindo. Então, espera só um pouquinho, Carlos, nós estamos em 4 minutos e 51. Eu sugiro que a Tati passe nós estamos empolgados, passe agora para o chat qual é a próxima sala, para que a gente possa continuar. O que você acha? Já coloquei aqui no chat. Tá. Pessoal, vamos para outra. Então, você coloca lá no grupo, Tati? Coloco. Tá, já publica lá. Desculpa, viu, pessoal? A gente tem que ficar migrando assim, mas o não vai assunto está acontecer, interessante. não vai acontecer mais Mas o isso. assunto está Próxima interessante. vez a gente fica se ruim. organiza. A Pela próxima OAB a gente faz aí, que aí não... pela OAB. Tá bom? Vamos ver. Passa aqui para mim. Ou coloca no chat também, se você quiser. Coloca aqui no chat, ó. Você Mas já repassa deixou você, aqui? Carlos. Pode repassar. A não Não, ser mas que eu não você fica tenho. ruim da voz. Ele não... Vamos ver. Acho que ele mandou no WhatsApp. Aqui, ó. Vê se está ouvindo. Não, estou ouvindo nada. Espera aí. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Você sim. Sim. Tá, então espera um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui o som. Vamos ver. Meu ponto de vista é mais a respeito dessa plataforma do consumidor.org, que a Verônica falou que os tribunais estão retornando o processo. Não, Carlos, não está dando para ouvir, não. Não? Você bom que você que ele escreva e que você fale melhor. É mais fácil o Dr. Carlos Peraí. falar, repetir, né? Deixa eu ver o que é a pergunta. Espera um pouquinho. Perdão, meu ponto de vista é mais a respeito dessa
consumidor.org, que A questão é a seguinte, ele está achando que essa plataforma do consumidor.org é muito burocrático o sistema para se fazer, para se entrar. Deixa eu ver. falou que os tribunais estão retornando o processo para o consumidor.org para depois ir para a instrução, parece. Os tribunais estão retornando esse processo do consumidor.org para depois ter conciliação, é isso, Verônica? Isso, o que eu vi no TJ Rio Grande do Sul e que eles estão tentando testar em outros tribunais agora, é que eles fazem assim, alguns juízes, eles nem estão acatando as ações de direito do consumidor, esses que já têm esse projeto de parceria com o consumidor.gov. Alguns juízes de primeira instância já excluem a ação, já dizem que o consumidor tem que ir primeiro na plataforma consumidor.gov para depois entrar com a ação, o que já gera outra problemática, né, no caso, porque aí já é uma nova condição da ação, praticamente, para os consumidores entrarem com a ação. Outros estão fazendo diferente, eles já sugerem entrar na plataforma consumidor.gov para depois, e aí o processo é suspenso, e aí depois, quando o consumidor vê que não deu certo por essa plataforma, aí retorna o andamento normal, né, das ações de direito do consumidor. Mas o que eu vi é que no TJ Rio Grande do Sul, em segunda instância, já teve decisões afastando a sentença do juiz quando ela não acata a ação por falta de tentativa prévia de conciliação na plataforma do consumidor.gov, embora tenha alguns outros julgados que ainda acham isso legítimo. Então, a gente está numa dividida ainda por enquanto, mas eu acho que a tendência é eles dizerem que não, que seria algo voluntário mesmo. Verônica, tem a Ana Paula Oliveira está perguntando o seguinte: de uma forma prática, como que o advogado está lidando em solucionar esses conflitos online? Alguém já atuou com alguma demanda dentro do período da pandemia? Se estão usando as plataformas, se eu entendi, Ana Paula, seria qual plataforma que as pessoas estão tentando? Se chegou alguma solução, se já viu alguma solução, senão realmente fica uma judicialização, né? Se a questão é a rapidez e a praticidade para solucionar, então continuam os meios judiciários. Seria isso, Ana Paula? Aí você pode... A Verônica. Não, você está perguntando para a Ana Paula? Não, a Ana Paula fez essa pergunta, está escrito aqui, e eu estou passando para a Verônica comentar, para alguém que quiser. Tá, Ana Paula, é isso. Tá. No meio da pandemia, eu ainda não vi uma ação judicial ainda. Eu estou vendo mais os consumidores tentando entrar junto com o PROCON ou com a plataforma consumidor.gov. A ação judicial, eu ainda não vi eles tentando entrar. Até porque essa que já tem esse convênio com a plataforma do consumidor.gov não é a de São Paulo, né? Como eu atuo mais em São Paulo, o que a gente tem mais acesso, que eu escuto bastante, são os consumidores tentando entrar no saque, no Reclame Aqui, então ainda está na primeira fase. Mas eu achei interessante. Ela complementou aqui, dizendo que era isso mesmo, se alguém tem se usou o Senacom, se usou alguma dessas plataformas aí nessa época de pandemia. Ela falou que era isso que é a dúvida dela. Por enquanto não. O que eu vi é que o PROCON já está bem adaptado, o PROCON São Paulo, para atender isso, né? Inclusive, quando você entra no site do PROCON São Paulo, já tem um link direto para você fazer tudo online, o que já é um avanço, porque eu sei que o PROCON do Distrito Federal, por exemplo, ele ainda estava, pelo menos no contexto pré-pandemia, ele ainda estava atendendo só com reclamações presenciais. Então, eu acho que outra tendência vinda da Covid-19 é que todos os PROCONs se adaptem a esse atendimento online, né? Sim. O que as pessoas consigam... Pode falar, Aurécio. Eu queria fazer só uma observação. Veja, quando a gente fala consumidor, vem sempre na cabeça, comprei algo, deu problema, ou enfim.
Mas não é só essa situação de consumidor, porque tem uma cadeia de fornecedor, de fornecimento de produto, de serviço e tudo mais. Para essa plataforma, entra inclusive serviço também, entra tudo que envolva o consumidor? Para quem é pergunta? Para Verônica. Pode ser para Verônica. Sim, Por são favor. produtos e serviços, inclusive serviço de água, tem várias empresas prestadoras de serviço de energia elétrica, água, que estão cadastradas também na plataforma consumidor.gov. Quando você Sim. entra lá, dá para ver tudo, né? Então, dá para ver que Agora, tem empresas de serviço também. porque numa situação dessa, por exemplo, um engenheiro que construiu uma casa, ele pode estar numa cadeia de consumo, um advogado, enfim. Sim. Ou seja, sai fora de uma empresa, uma pessoa física pode estar junto, não sei. Eu fiquei pensando agora aqui com essa situação, ou seja, todos teriam que estar cadastrados para essa plataforma. Isso caso numa judicialização futura, se eu tenho que passar primeiro por essa tentativa de uma solução, entendeu? Porque o engenheiro pode entrar numa cadeia de consumo, por exemplo, um advogado, como fica? Não. Essa obrigatoriedade é só para as grandes empresas, né? São empresas que têm faturamento acima de 100 milhões ano. É lógico que qualquer um que queira pode aderir assim voluntariamente, mas essa obrigatoriedade já passou uma lista, então eram empresas como a Samsung, como a Amazon, que eles estavam querendo empurrar para essa plataforma de mediação. Importante que eu não comentei é que não tem sanção ainda para essas empresas. É uma portaria, mas assim, ela já impulsiona isso, mas ela não traz uma sanção direta para as empresas que não aderirem ou não realizarem isso. Embora talvez seja uma outra tendência, né? Começar a ter sanção com relação a isso, né? E aí, outra, né? outro Você tá com uma problema empresa é que pode vir de cima para baixo e chegar em todos que estão na cadeia de consumo aí. Ou seja, se você tiver que usar essa plataforma antes de uma judicialização, entendeu? Essa que seria a ideia. Ou seja, hoje grandes empresas, mas daqui a um ano pode ser que todos estejam com essa plataforma e tenham que estar nessa plataforma para poder tentar uma solução via plataforma amigável para evitar, depois, se não deu certo, uma judicialização. Talvez essa seria a ideia num todo. Mas hoje, claro, com grandes empresas. Seria Mas eu isso? acho que essa é a ideia, viu, Oreste? Porque a tendência é a desjudicialização mesmo, para desafogar o judiciário. Então, eu creio que o legislador, quando fez isso, ele pensou justamente nessa situação, né? Evitar essas questões. Por isso que eu chamei a atenção da ODR, porque ela tira completamente o judiciário da situação. Então, você usa, tanto que as empresas, as grandes empresas de arbitragem, que existem empresas de arbitragem que pagam, elas estão tendo ultimamente um índice de procura muito grande para poder solucionar esses conflitos de B2B, B2C, enfim, porque é aquela história, tem uma cadeia, então não é só B2C, e esse C também não é só o consumidor de produtos, é um consumidor de serviços, né? Ou B2B, que às vezes é mais ainda, né? Eu creio que seja essa uma tendência. Isso como uma tendência, e muito bom isso. Mas aí, quando a gente fala com relação a evitar uma judicialização, enfim, o mundo, muito provavelmente pós-pandemia, a minha opinião, vai buscar soluções amigáveis, evitar conflito e tudo mais. Eu concordo com isso também. Eu acho que nós temos que pôr um platô assim, antes da pandemia e pós-pandemia, em todos os sentidos. ACDC, antes do corona, depois do corona. Isso, mais ou menos isso, porque realmente em tudo a gente vê modificação. No comportamento físico, comportamento mental, comportamento de comunicação. Então, eu acho que a gente pode colocar isso. Pós-pandemia, não há como a gente retornar a uma situação até mesmo nós, como advogados, que já estão sendo obrigados, nós da área de direito digital, a gente já mexia com isso, mas quem não mexia está sendo obrigado a começar a entender na marra as técnicas e as ferramentas que são utilizadas no meio de comunicação, porque a gente está fazendo aqui nada mais é do que se comunicar, né? Cada um no seu canto. Até eu pedi para o Manuel participar, ele só não está participando porque o fuso horário dele lá é um pouco mais tarde, é 4 horas de diferença. Então, ficaria muito tarde para ele.
E ele está Mas, num outro Valéria, evento também, né, o Sim, doutor sim, Manuel? ele falou pra mim, que ele tá no outro evento. só reforçando, advogado pensar fora da caixinha, né? Exatamente, agora não tem jeito, vai ter que Não pensar fora tem. da caixa Fora na da... marra, na marra. Joga fora a caixinha. Por isso, doutor Carlos, que eu acho que essas mudanças de sala que nós fizemos hoje foi uma maratona fantástica que a gente fizemos. Foi um Não, treino isso eu não tenho dúvida. Nós corremos sem queimar caloria. É, isso eu não tenho dúvida. Bem, eu não sei quanto Tudo. tempo já temos, Tati, para você deixar os outros colegas, se quiserem fazer. Tem bastante gente na sala, eu estou vendo aqui, colegas Não, ainda, membros da comissão. Rafael não falou nada ainda, Rafael está quietinho. A ainda tem Isadora um tempinho, quando tiver faltando 10 minutos aqui, eu aviso. tá, Isadora está quietinha, a Marcela está quietinha. Quem mais que eu estou vendo aqui? O Rafael, tem a Renata Garcia. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, cadê o Rodrigo? Também não estou vendo. O O Rodrigo Rafael. acho que O saiu. Rodrigo me avisou, ele saiu a estava francesa aqui. com uns problemas Saiu francesa. Entendi. de reunião da escola das crianças também, então ele estava entrando e saindo. Isadora. Valéria, tem uma pergunta do Leandro aqui no chat, eu não sei se é a mesma, vamos ver. Não, ele está falando que, meu ponto de vista, em meios de mediação deveriam ter mais valor no processo judicial. Concordo, Leandro, também. Ninguém dá valor a isso. Aliás, antigamente chamava juntas, não era vara, junta de conciliação e julgamento. Mudou e tiraram todo o conceito, né? Então, ele acha que, por exemplo, poderia excluir a necessidade da conciliação no processo, o que traria celeridade ao processo. Eu não sei, porque muitas vezes a gente faz conciliação, né? É isso que você quer dizer, Leandro? Ou quer complementar? Achei interessante o Leandro mencionar do Sejusc, né, e da efetividade. Eu estava vendo, inclusive, um pouco nessa pesquisa que a gente fez para fazer a apresentação, que parece que a efetividade do Sejusc está realmente diminuindo. Assim, eles até estão questionando o número, né, e todos os gastos que eles estão tendo com a máquina do Sejusc, que teve um aumento muito grande, né, desde que começou até agora, com a efetividade dela agora. Parece que agora isso está diminuindo, Mas e aí a o gente está vendo mais nessas plataformas privadas mesmo. Agora o Sejusc não está tendo finalidade mesmo, porque ele era feito presencial. Não vão criar nenhuma ferramenta para que isso seja online, né? Então, realmente, agora, buscar a conciliação no Sejusc não tem sentido, porque não está funcionando, né? Então, aí temos o Senacom e o portal do governo. Então, Mas não no tem Sejusc não está tendo audiência de conciliação, audiência virtual? eu não, do que eu tenha conhecimento, não. Sim. Acho que sim, viu, doutor? Sim, Eu acho tá que tendo. tem, eu acho que está tendo, Tá. tá tendo a conciliação, está tendo a discussão, em torno da audiência de instrução, né? Tá. Por causa da questão de oitiva de testemunhas e tudo mais, Mas para nesse todo caso aí o já não tem mais procedimento comum e para o sumário também, né? Para os juizados Mas também. nesse caso, a conciliação já parte para o judiciário, não é? Carlos, já deixa de ser Sejusc. Não houve acordo, já passa para o judiciário. Sim, Pessoal, eu vou aparecer aqui agora um pouquinho. Quem Posso está falar? falando aí? É Marcela, Carlos. Oi, Maristela. Eu tô sem A áudio Marcela. aqui porque eu tô numa bagunça aqui com Mas o você meu está sem enteado. vídeo. Você está sem Eu vídeo. tô. Não, eu vou Tá. poupar vocês da bagunça que me encontro, tá? Então tá. eu vou... Mas não tem problema, não. Pode participar também, Olha, se só para quiser. complementar, eu chamei a Marcela, ela falou que ela está com o pequeno dela na sala, que está Então, justamente. É isso, Marcela, Porque... estou ouvindo uma risadinha. Mas não tem problema, não. Se tiver que falar, você fala, eu ouvi uma risadinha. Porque o meu noivo está em reunião na outra sala, e eu estou nessa sala, e a gente vai fazendo assim a vida, né, agora. Revezando, mas é isso, né? Tá certo. É isso. Mas que ninguém vai ao banheiro com o computador, né, gente? Só Exatamente. Tomar esse cuidado, né, pelo amor de Deus. Gente, eu vou fazer só um comentário aqui, fazendo um paralelo, porque como eu faço parte também da Comissão de Recuperação Judicial e Falência,
Teve uma novidade que eles estão instituindo agora nos processos de recuperação judicial de falência a conciliação, mediação como uma das formas de compor ali o credor e o devedor de uma maneira que não prolongue o processo a perda de vista, que a coisa se faça um pouco mais rápida, tendo em vista o número de empresas que estão em dificuldade e que vão assoberbar aí os trabalhos do judiciário, né? Porque já aumentou realmente o número de recuperações ajuizadas e essa vai ser uma problemática também a ser enfrentada. Se antes já estava difícil dar conta dos processos, agora muito mais, e a recuperação judicial, inclusive, não é um processo barato para que todo mundo que vai encontrar dificuldades agora com a pandemia também entre. Então, assim, eles estão tentando criar um mecanismo de mediação para que o processo seja diferente. A única coisa que eu não estou vendo, Valéria, que você comentou, é qualquer tipo de inclusão da tecnologia nisso. Ainda não vi na prática como eles estão falando, né? Eu só vi determinações de que a mediação vai ser adotada, nomeando já no ato do deferimento do processamento da recuperação, eles já estão nomeando uma mediadora, um mediador, mas eu não vi ainda como está funcionando. Eu não peguei nenhum caso ainda para estudo com relação a isso, mas eu acho que vai ser adotado, por exemplo, reuniões gravadas como essa, né? Né, Valéria? Assim, porque sim, aí o que acontece? Fica registrado, não fica uma coisa... porque como a mediadora também vai ter que demonstrar, né, o seu trabalho, acredito que vai ser adotada alguma plataforma que fique só registrado, que seja a conversa, né, entre credor, devedor, ou se junte depois troca de e-mails. Eu acho que vai ser uma coisa, assim, até que tranquila, mas eu também vejo que o Sejus, que como ele foi idealizado, não funcionou, pelas estatísticas que eles apresentam, né, não foi algo, assim, tão positivo quanto as outras plataformas particulares, digamos assim, né, que foram criadas em paralelo. Então, vai ter também essas alterações em outros procedimentos. Mas eu acho que a tecnologia mais, assim, tirando essas resoluções de consumidor, que é algo mais dinâmico, né, mais rápido, nos outros processos, acho que vai ser juntado, ou vão ser feitas assembleias online, eu acho que até final de ano, e aí depois talvez se retome a questão pessoal. E também, lógico, sem prejuízo de e-mails, né, trocas escritas de informações para se chegar num acordo. E mesmo nas questões de recuperação e falência, né, Marcela, são vários, né, os processos são longos e muitos credores em muitos casos, né? Exato. Isso até facilitaria, né, nessa assembleia de credores, tudo, porque daria oportunidade para todos participarem, porque você pega hoje uma publicação de uma falência, por exemplo, vem lá 500 milhões de advogados que você não consegue ver o que o juiz está despachando, né? Exatamente. Inclusive, tem uma plataforma que ela já existe, que ela chama plataforma BEX, B de bola, E de elefante, X. Ela é uma plataforma, foi a mais completa que eu encontrei numa pesquisa que a gente fez, até para aquele artigo que a gente comentou, sobre a Assembleia Geral de Credores Virtual. E essa plataforma, ela é bem legal, porque ela, numa plataforma só, ela permite que todos vejam as manifestações e interajam ali para agilizar e dar transparência também no processo de RJ falência. Então, ali tem o login do administrador, tem o login do representante do Ministério Público, o juiz também teria acesso a essa plataforma, se colocariam os relatórios fiscais ali e poderia ser feita ali uma conciliação nessa plataforma, ficando registrado, ficando todo mundo já meio ciente de como está se comportando aquele processo. Mas, assim, ainda tem algumas falhas aí nessas plataformas, eles ainda estão dando uma analisada, mas eu acho que é bem possível que surjam plataformas novas para esse mercado e outros mercados, né? Como a Adriana falou que tem da parte de consumidor e etc. Eu acho que vão surgir diversas coisas aí digitais para facilitar mesmo, né? É oportunidade, né? Quem sabe a gente abre uma empresa de arbitragem. Opa, com certeza, né, Valéria? Nada está descartado. Nada está descartado. É aquilo que quem falou antes do Orestes, antes da pandemia e depois da pandemia. Né?
É o Exato. ACDC, né? AC/DC, o ACDC, antes da corona, depois do corona. E indo nesse pensamento fora da caixinha, né, como o doutor Orestes tinha falado, e até o doutor Leandro, os juízes também, e até indo no paralelo da doutora Marcela agora, no caso das empresas em recuperação judicial, até os juízes também estão tendo um grande desafio, né, porque a colaboração deles, no caso de reconhecer essas novas plataformas que parecem que são muito promissoras em termos de efetividade, também vai ser essencial, né? É verdade, o reconhecimento do judiciário nesse sentido vai fazer com que alavanque realmente a tecnologia. E eles já estão fazendo isso, porque eles são os primeiros a terem que utilizar a tecnologia, né? E já vêm fazendo isso, audiências por WhatsApp, notificação de reclamante, reclamada, por exemplo, na área trabalhista. Então, estão tendo um avanço também no seu tempo, né? Com o treinamento que o judiciário tem. É só um parênteses que eu faço aí, que eu achei importante. Chegou um pouquinho cedo essa pandemia, porque, infelizmente, muitos processos, e os processos não tudo, né? Quer dizer, complicou, né? Cortou um pouquinho quando você falou, Orestes. Dá para você repetir? Eu quis dizer o seguinte, que é uma pena, vamos falar assim, que essa pandemia chegou muito rápido, porque os processos físicos, ainda tem muito processo físico ainda, principalmente no estado de São Paulo, e está tudo parado para prazo. Ou seja, eu trabalho com banco, com recuperação de crédito, eu devo ter milhares de processos físicos, está tudo parado. Então, ou seja... Os processos físicos já foi adiado para julho, né, 26 de julho. E já parece que tem uma informação do TJ, parece que já vão adiar para agosto isso, né? E a probabilidade é continuar adiando, né, Carlos? Porque não há nenhuma circunstância, o pico, segundo o que estão falando, nós estamos longe de chegar no tal pico, que é o aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Enfim, o Dória está querendo colocar um plano de voltar às aulas, por exemplo, e deixar os alunos de 1,5 metro de distância um do outro. Aí que está. Não sei de onde me faz lembrar como é que ele vai conseguir isso. Me faz lembrar aquela história do fumante dentro do restaurante, né? Que essa mesa é fumante, aquela não é fumante. Pô, exato. Fumaça é mais inteligente que existe, né? Você continua fumando do mesmo jeito com a fumaça do colega. Vamos ver, né? Mas dá só em plano. Agora, fazendo esse comentário, hoje a gente sente isso. Eu tenho muitos processos físicos e tenho também alguns processos digital. Claro, é muito latente essa diferença, porque os processos físicos simplesmente estão parados. Esse ano não vai ter andamento. Não, você imagina não vai ter. voltar o cartorário, ir lá, pegar o processinho lá do arquivo, dar o andamento. Esquece, gente. E olha, mesmo quando a gente chegar no tal do pico, ou então a gente tentar chegar na pseudo-normalidade, essa normalidade vai demorar. A normalidade não vai ser mais o que era a normalidade antes do corona. Estava tudo atrasado. Uma normalidade diferente. Duvido que a gente vai voltar a se abraçar e dar aqueles 3 beijinhos famosos do brasileiro, né? Duvido. Eu coloco isso hoje, vamos ver como é que vai ficar para frente. Porque as pessoas vão ter Galera, eu quero ver quando nós vamos voltar num campo de futebol para assistir jogo, isso sim. Pois é. Bom, pessoal. Mas em contraste, não sei os colegas, né? Mas os processos eletrônicos que eu estou vendo por aqui, eles estão andando bem rápido. Assim, eu não sei os outros, mas os juízes realmente estão andando bem rápido com os eletrônicos. Eu faço um comentário, inclusive, que eu fiz até com colegas, que é o seguinte: guias de levantamento, ou até mesmo algum despacho, algum desbloqueio de conta, ou qualquer coisa que seja, eu tenho usado um expediente de mandar um e-mail para o cartório. Aí o cartório responde. E o cartório responde no mesmo dia. Responde, eu fiz isso. E eles estão agora, você não pega mais o mandado, né? Ele tem o mandado judicial eletrônico, né? Mandado de levantamento eletrônico, MLE. Transfere direto para o próprio juiz já encaminha para o banco e o banco transfere direto para a conta indicada no formulário que é preenchido, né? E está funcionando bem isso aí. Vou dizer mais. Até melhor do que quando o fórum estava funcionando, quando o fórum estava aberto.
Mas despachos mesmo, muitas vezes eu entrei com um processo outro dia pedindo uma tutela antecipada, pelo menos o despacho, eu entrei às 2h30 da tarde, mandei um e-mail dizendo, entrei com um processo, preciso que seja avaliado, juro para vocês, 5 horas da tarde estava despachado com a tutela deferida. Agora, Pessoal, nós não sei temos se aí preocupado 9 com meu e-mail, minutos não e sei se foi 40 rápido. segundos. Pessoal, Não, avisa mas para eles a estão... Tati é que temos mais 9 minutos. 9 minutos. Tá, então vamos encerrando, acho, né? Que acho que já deu, Pessoal, né? tem Juliano Constantino, que eu estou vendo presente. Gostaria de fazer alguma pergunta, Juliano? Escreve aqui para a gente. E a Carol, da responsável pela execução das nossas tarefas, que está também aqui presente nessa reunião, ela deixou também um aviso aqui para quem tiver interesse em ter o seu certificado, ela deixou aqui como proceder aqui no bate-papo. Depois vocês dão uma olhadinha antes de sair da sala, tá? Eu não sei se a Carol quer falar alguma coisa. Carol, você quer complementar? Não, doutora, só dos certificados mesmo. Obrigada. Tá bom. Se ninguém mais tiver perguntas, eu acho que, mais uma vez, parabéns. Eu falo meu nome, achei muito bacana, todo mundo numa sexta-feira, e você falando com tanta tranquilidade a primeira vez, é muito bacana. Meus parabéns, gostei bastante. Tá? Obrigada. Não sei quem vai ser o próximo, não deu para decidir aqui, mas a gente vai se falando no grupo. No grupo, Então, isso, não tem ninguém disponível para... Vamos ver se sai agora alguma coisa. Para fazer a palestra por enquanto. A nossa próxima reunião é dia 17/7. Ainda está aberta para quem quiser fazer alguma palestra, apresentação. Vamos deixar aberto essa semana no nosso grupo lá da comissão, tá? E no dia 20 de agosto, nós estamos em junho, né? Dia 20 de agosto é a nossa outra reunião, né? No dia 20/8, a doutora Isadora vai falar sobre tributação de software. É isso, Isadora? Isso, né? Então, Grazi, Tati, se você puder colocar na ata, né? Então, dia 20/8, que é a nossa reunião de agosto. A Isadora se ainda tiver sobre virtual, né? Nós vamos fazer virtual. Se já tiver lá na sala da ordem, se tiver aberto, se tiver voltado o sistema, aí a gente pensa como é que vai ser, se a gente vai querer voltar ou não. Vou falar com a Carol, viu, Carol? Como é que, depois você me explica, a gente fala no WhatsApp, me explica direitinho como é que é essa, para a gente utilizar a sala sem ter esse problema de ter que ficar saltando de sala em sala. Claro, doutora, pode me tirar. Ô, Tatiana, você quer falar alguma coisa sobre na reunião seguinte? Você quer algum tema? Quer você fazer alguma exposição? Está te convidando para você falar. Para você falar. Fala aí, qual seria o tema? Eu tenho que pensar aqui. Eu vou pensar e eu coloco lá no grupo. Tá bom. Tá, joia. Ou a Ana, a Cristina. Mais alguém mais, se tiver vontade Ana de falar Cristina também, se quiser falar. Ou vamos dar oportunidade para quem não falou. Ana, você quer falar, Ana, na próxima reunião? Olha, doutor Carlos, boa tarde a todos. Eu até gostaria, mas acontece que eu, nesse momento, estou com criança, estou com trabalho, estou com tudo da minha casa, assim, sabe quando você está louca, fazendo as coisas, assim, até sem saber, no automático? Então, assim, eu gostaria, sim, de me dedicar, né, me preparar para um tema, mas eu acho que esse momento pandêmico aqui, minha vida está muito conturbada. Tá bom, não tem problema. Mas quem quiser, está aberto Está aberta para a próxima reunião nossa no dia 17/7. 17/7. Né? Aí o pessoal coloca no grupo lá da nossa comissão o tema e quem quiser falar, tá bom? Certinho, pessoal? Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigada. Sexta-feira.
Verônica, mais uma Obrigado, viu, vez. Verônica, mais uma vez, e foi excelente, viu? A sua apresentação foi super legal. Excelente mesmo. Excelente Parabéns, mesmo. parabéns, Muito viu? obrigada, eu agradeço a presença de todos aí, o convite e a perseverança em todas essa sexta-feira. Tá quase na hora do happy hour aqui, todo mundo aqui. Ótimo final de semana para todo mundo. Para você também. Só Para agradecer. vocês também. Obrigada, Obrigada. gente. Boa Boa tarde. para todos. Tchau, Bom fim de gente. semana também para todos aí. E espero que a gente possa fazer nossa comemoração de fim de ano na Catedral esse ano, hein? Aê! Senão a gente faz a nossa comemoração aqui de happy hour. Espero que até lá pelo menos já esteja já com a... De máscara e com buraquinho para poder tomar o chopp. Isso aí. Doutora Tatiana também, que tem várias salas. Doutora Tatiana rapidíssima nas salas aí também, agradeço muito. Isso aí. Não, Então, eu pessoal, que peço desculpas aí pela Não, foi ótimo, Tati, confusão, obrigado. mas no fim deu tudo certo. Não é confusão, é que é assim mesmo. E você foi muito eficiente em abrir uma sala atrás da outra ainda. É limitação. Foi muito legal. Carol, só mais uma coisinha rápida. Para palestrante, o certificado e para os mediadores é com você também? Ou esse a gente não precisa pedir? Ela já manda, viu, Valéria? Ela já manda direto no meu e-mail. Ela manda no meu e-mail, depois eu encaminho. Para a Verônica poder responder. Tá? Não, ela manda para mim, eu encaminho para a Verônica e para você. Tá Gente, bom? um bom fim de semana para todo mundo, com finados. Com Bom saúde. final de semana, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Verônica. Obrigado, viu?